Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quinta-feira para todos. Hoje é dia 11 de maio de 2023. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. E nesta quinta-feira nós vamos iniciar aí uma nova caminhada que é pela carta de Paulo a Timóteo, seu discípulo mais profícuo, seu discípulo mais próximo, seu discípulo ali que podemos dizer que melhor representou o apóstolo Paulo aí em toda a sua caminhada. Então vamos hoje falar de 1 Timóteo 1 a 3 e aí amanhã vamos de 4 até 6. Fizemos uma exposição inteira da carta de Paulo a Timóteo aí há poucos meses atrás na nossa igreja Nave, então está bem fresquinho aí na nossa memória tudo aquilo que Paulo falou e tratou. Bom, deixa eu já ler aqui o texto. E hoje eu vou fazer uma brincadeira com outro texto, uma brincadeira assim, é um termo talvez meio pejorativo, mas enfim, vou fazer uma brincadeira aqui com um termo muito usado pelos crentes, né? Honra a quem é digno de honra, porque esse texto tem sofrido aí na mão de alguns irmãos, alguns até desonestos que querem trazer honra a si mesmo. Mas deixa eu ler o texto aqui, depois a gente vai explicar e você vai entender todo o contexto. Eu quero ler os versículos de 15 a 17 do capítulo 1 de 1 Timóteo. Então, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, 16 e 17, que diz assim: Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o pior. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Ao Rei Eterno, o Deus único, imortal e invisível, seja a honra e glória para todos sempre. Amém. Bom, Paulo direciona, como disse, a sua correspondência para o seu profícuo discípulo Timóteo. E em meio a diversas instruções doutrinárias, a carta de Paulo a Timóteo é repleto de doutrina, é repleto de ensinos que são basilares para a nossa fé. Paulo vai tratar em Timóteo de coisas que vão desde a eleição e a escolha de presbíteros até a como tratar os necessitados na igreja. Muito abrangente a carta de Paulo, é um tratado teológico para todos aqueles que querem ingressar no ministério, mas em meio a essas instruções doutrinárias riquíssimas, o apóstolo Paulo oferece um impressionante exemplo de humildade nesse texto que a gente viu. Paulo vai fazer 3 afirmações sobre ele mesmo que nos impressionam exatamente pela sua humildade. Primeira afirmação que Paulo vai dizer é que a sua autoridade era externa, ou seja, vinha de algo feito à parte dele. É assim que ele começa o versículo 15, ele diz, essa afirmação é fiel e digna, ou seja, ele está invocando autoridade, ele está dizendo, o que eu vou dizer aqui é fiel e digno de aceitação. Mas o que ele diz tira a autoridade dele. Ele fala que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o pior. Isso é absolutamente revolucionário. Por quê? Porque normalmente nós invocamos a autoridade e a aceitação em nós mesmos. Nós, quando vamos falar de algo que compreendemos, nós falamos porque eu estudei para isso. Eu me preparei para isso. Eu sou muito bom nisso que eu faço. Porque isso invoca autoridade para mim. As pessoas vão, o que ele vai falar é importante, já que ele tem autoridade. Mas Paulo faz o contrário, né? Isso é absolutamente impressionante e é uma demonstração de humildade absoluta de alguém que sabia que, de fato, o que ele tinha não vinha dele mesmo. Então ele fala, olha, o que eu vou dizer é impressionante, só que essa autoridade não está em mim mesmo, está em uma outra pessoa. Ou seja, Paulo invoca o sacrifício de Cristo para justificar a sua aceitação. Então, aqui tinha um ponto importante. Paulo vai falar de assuntos doutrinários muito importantes e ele está dizendo o seguinte, olha, vocês devem aceitar o que eu vou dizer não por mim mesmo, porque eu sou o pior dos pecadores, mas vocês devem aceitar o que eu vou dizer porque Jesus Cristo veio ao mundo para salvar
pecadores. E isso nos ensina algo tão precioso que é absolutamente impressionante. Paulo está nos ensinando que nós não somos aceitos pelo que fazemos. Muitas vezes nós queremos ser recebidos e aceitos e honrados por aquilo que fazemos. Por exemplo, eu sou um bom marido, então você deve me aceitar porque eu sou um bom marido. Eu sou um bom pai, eu sou um bom profissional. E aí nós queremos invocar a nossa própria capacidade para que as pessoas então nos compreendam e nos aceitem. E Paulo faz exatamente o contrário. Agora, veja bem, nós somos aceitos por Deus por causa de Jesus. É isso que Paulo fala. Eu sou aceito por Deus, eu sou aceito pelos meus irmãos. A autoridade que eu invoco não está em mim mesmo, mas está fora de mim. Então, tudo que eu sou por causa da graça de Deus. E se eu sou aceito por Deus por causa de Jesus, as coisas que eu faço recebem um outro significado. Olha o exemplo. Paulo, ele sabia que o que ele era, por exemplo, apóstolo, não vinha dele mesmo. A autoridade para ser apóstolo vinha de fora, era externa, era de Jesus. Mas quando ele invocava em Jesus a autoridade do seu apostolado, o seu apostolado recebia significado. Então, como é isso? Se eu invocar para mim mesmo o fato de ser um bom marido e querer ser aceito porque eu sou um bom marido, então a minha esposa e os meus amigos devem me aceitar porque eu sou um bom marido, o que acontece? A minha vida se torna baseada, fundamentada no fato de que sou bom marido. E o dia que eu não for? Agora, se a minha autoridade está baseada em Jesus, eu sou um bom marido, mas agora não mais para aceitação, mas para a glória daquele que me enviou. Por isso que Paulo podia ser o melhor apóstolo de todos, e foi de fato um grande apóstolo. Não sei se o melhor, mas sem dúvida um grande apóstolo. E ele foi um grande apóstolo por quê? Porque ele sabia que o fundamento da sua autoridade não estava no seu apostolado, mas estava em quem o chamou, em Jesus Cristo, que, como ele disse aqui, veio ao mundo para salvar pecadores. Então, não fundamente a sua aceitação no que você faz de melhor, ainda que seja o melhor. Continue fazendo o melhor, continue sendo um bom marido, porém, lembrando-se sempre, a sua autoridade vem de Jesus Cristo que o salvou. Segunda afirmação de Paulo que demonstra absoluta humildade é que ele diz: o que ele tinha, ele conseguiu pela misericórdia de Deus. Versículo 16 vai dizer isso. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza de sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Então, Paulo vai destacar a fonte agora de onde veio a sua salvação, a sua aceitação. O único motivo para Deus salvar Paulo foi a misericórdia de Deus. Paulo não invocou, por exemplo, o fato de ser hebreu. Paulo não invocou o fato de ser fariseu. Paulo não invocou o fato de ser profundo conhecedor das Escrituras, e de fato era. Paulo não invocou nada disso para justificar a sua aceitação. Ele não disse: Deus me aceitou porque eu sou muito bom, ou porque eu fiz uma escolha por Deus. Deus me aceitou porque a minha vontade me levou para Deus. Não, Paulo fala: olha, Deus me aceitou simplesmente por causa da sua misericórdia. Não estava em Paulo, não está em mim, não está em você, não está em nenhum dos nossos atos, atitudes, ações, sentimentos, assim por diante. Não, está fora de nós, está além de nós. E é isso que Paulo vai destacar. Ele vai dizer: olha, o que eu vivo foi me dado pela misericórdia e pela bondade de Deus. Então, toda a sagacidade de Paulo e toda a inteligência de Paulo, que era de fato muito boa, não serviu para nada quando o assunto foi exatamente a salvação. E de fato, a salvação não é apenas um ato acontecido em algum momento da sua vida.
Então, eu fui salvo há 10, 20 anos atrás e a partir de agora eu não preciso mais da graça e da misericórdia de Deus. Então, eu fui salvo pela graça, beleza, mas eu não vivo pela graça, eu vivo a partir daí pelo meu mérito. Não, eu fui salvo pela graça e continuo vivendo pela graça de Deus. E aí, por que isso é uma declaração de humildade? Olha só como que é linda a palavra de Deus e como ela nos alimenta. Veja bem, se eu sou salvo pela misericórdia, compaixão e a paciência de Deus, o quanto eu devo ser misericordioso, compassivo e paciente com os meus irmãos. Percebe? Se eu fiz alguma coisa para alcançar mérito, então eu posso justificar a minha falta de misericórdia nesse mérito. Então eu posso dizer, por exemplo, o seguinte: não, fulano tem que ser bom comigo, até porque Deus me salvou pela graça, mas eu fiz isso e isso. Então eu tenho um mérito aqui. Agora veja bem, o quanto você pode ser misericordioso e paciente com o seu marido, com a sua esposa, com o seu filho, com o seu patrão. Eu vou dar um exemplo aqui dos casais. O quanto você pode ser paciente com o seu marido, com a sua esposa. O grau da sua paciência tem que ser próximo do grau da paciência de Deus com você. Uau, pastor, aí apertou, porque Deus foi muito paciente comigo. Bom, a ideia exatamente é essa, é desafiar a nossa paciência. Por isso Paulo fala sobre isso aqui. Terceira afirmação de humildade de Paulo. Então a primeira afirmação de humildade: a autoridade não está em mim, ela é externa, vem de algo que foi feito por mim. Segundo, tudo que eu tenho é graças à misericórdia de Deus. E terceiro, outro deveria então receber honra. Se a autoridade não está em mim, se o que eu tenho não consegui pelos meus méritos, mas pela misericórdia de Deus, então quem que deve receber honra? Quem é digno de honra? A honra deve ser dada a quem? Paulo direciona. Versículo 17, ele diz: ao Rei eterno, ao Deus único, imortal e invisível, seja a honra e glória para todos sempre. Amém. É uma questão lógica. Se a autoridade não está em mim, se a autoridade é externa, se tudo que eu tenho me foi dado pela graça, então quem deve receber louvor? Quem deve receber honra? Então, a busca desenfreada por honra que nós realmente desejamos e buscamos mesmo, passa a não ter mais nenhum sentido, uma vez que, de fato, nada vem de mim mesmo. Paulo nos dá aqui uma belíssima lição de humildade, direcionando toda a adoração àquele que é digno, e assim devemos fazer também. Se fizermos algo de bom, fazemos único e exclusivamente para a glória de Deus. Não há espaço dentro da fé cristã para o egoísmo. Se nós fazemos coisas apenas pensando no nosso bem-estar, nós estamos de fato meio que em contramão em total contradição com aquilo que as Escrituras dizem, com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E pior, vamos ficar desgastados, estressados, enfatuados. Por quê? Porque é uma busca constante de algo que não faz sentido. Agora, quando as coisas fazem sentido, aí sim tudo tem significado. Eu posso ser um bom marido, não para o meu benefício próprio, mas para que ele seja glorificado. Eu posso ser um bom pai, não para que isso tenha benefício nenhum direto para mim, nem para o meu filho, mas para que Deus seja glorificado. Então, percebe que essa é a ênfase da Bíblia e nós devemos seguir na mesma direção. Bom, deixa eu encerrar, porque o tempo urge. Moral da história: a recordação da graça e do amor de Deus motiva Paulo a exaltar o único que é digno, Jesus Cristo, que morreu para salvar pecadores. Quando Paulo recorda da graça e do amor de Deus, ele então exalta ao único que é digno, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Desafio do Léo. E aí, é uma aplicação que eu tenho que lidar com ela e eu sei que você vai ter que lidar também. Tente direcionar a honra de sua vida para aquele que é digno. Esse é o nosso desafio. Direcione sempre os motivos da sua vida para a honra somente de Deus. Então, esse é um desafio, por quê? Porque, em grande medida, vamos tentar direcionar aquilo que nós temos que fazer
simplesmente pelo que temos que fazer ou por algum motivo que não seja a honra e a glória do Senhor. Paulo nos mostra aqui, mais uma vez, como já mostrou anteriormente, que a glória tem que ser dada somente a Jesus Cristo, nosso Senhor, e devemos fazer tudo para a glória dele. Então, vou escolher a minha profissão, vou escolher a minha esposa, o meu esposo, vou escolher a igreja em que eu frequento, vou escolher outras coisas mais durante o meu dia, não de maneira egoísta, mas sim pensando em como Deus pode ser glorificado. Tá certo? Vamos orar, vamos colocar tudo isso aí diante de Deus. Se você puder, então, pare um instante o que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Querido Deus, Pai de amor e graça, Senhor, reconhecemos que temos extrema dificuldade em sermos humildes. Isso, Senhor Deus, é em decorrência do pecado. O pecado nos torna orgulhosos, prepotentes e pior, Pai, ignorantes. Temos dois erros graves. Não sabemos de nada e achamos que sabemos. Por isso a Tua palavra é tão importante e rica para nós mesmos. E nesta manhã nos deparamos com esse ensino do apóstolo, mostrando como devemos sempre ter uma atitude humilde diante da nossa própria existência. Não há em nós motivo nenhum de orgulho, apenas de honra, louvor, que deve ser dado sempre ao Senhor. Ajuda-nos a fazer isso, Pai, porque quando fizermos isso, as coisas terão significado. Seremos o que somos agora para a glória do Senhor e aí faremos tudo o que foi planejado para ser feito de acordo com a Tua vontade. Assim oramos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente quinta-feira para todos. Fiquem com Deus.